Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao mundo da radiologia torácica. Hoje nós vamos abordar as opacidades micronodulares. Lembrando que nós estamos naquele universo de lesões nas quais há um aumento anormal da densidade do parênquima pulmonar. Então, a gente chama isso de opacidade, condensação, incoluscência ou hipotransparência. Uma imagem mais branquinha do que o normal. De todas as causas possíveis quanto ao compartimento acometido, nós estamos falando sobre o pulmão. E de todas as opacidades que podem ocorrer no parênquima pulmonar, na última aula, nós descrevemos as opacidades lineares ou reticulares, o padrão reticular. Vamos fazer aqui relembrar rapidamente o que a gente viu na última aula. O espessamento reticular é também chamado de espessamento septal. São os septos intersticiais do pulmão que estão mais grossos do que o normal e assim passam a ser perceptíveis. E aí você sabe que aquilo é uma anormalidade. Esse espessamento septal ele pode ser interlobular, intralobular ou peribroncovascular ou axial. O interlobular, a gente viu que ele pode ser liso, e essas são as principais causas, e o nodular pode ser decorrente de sarcoidose, linfangite ou silicose. Conhecendo bem a fisiopatologia das doenças, a gente consegue entender por que isso ocorre. Por que uma linfangite faz o espessamento liso se está cheio de tumor dentro do ducto linfático? Nós já aprendemos. A gente sabe que enquanto aquelas bolinhas não crescerem e ultrapassarem o diâmetro do ducto linfático a espessura do septo interlobular, o espessamento vai ser tão liso quanto o edema, mas no edema, comumente a lesão vai ser simétrica, né? Pode ser um pouco assimétrica, nós falamos sobre isso, né? A gente deixei até um dever de casa para vocês falar sobre os edemas assimétricos. Mas no momento em que aquela linfangite, os nódulos começam a ficar maiores e perceptíveis, agora surge um padrão nodular, que também é comum a outras doenças granulomatosas, não tumorais. O padrão irregular quase sempre está relacionado a um espessamento intralobular, do interstício intralobular, e que pode estar com a arquitetura pulmonar preservada. Novamente, a gente consegue pensar em causas mais frequentes, ou o parênquima está desorganizado. E eu me pergunto, qual é a distribuição? É uma distribuição basal e posterior? Então, tudo bem. Eu vou pensar agora, se tiver favelamento, no padrão de PIL, de pneumonia intersticial usual. Se não tiver favelamento, eu vou pensar na possibilidade de pneumonia intersticial não específica. Se for PIL, vamos torcer para que seja uma dessas, mas se não for, sobrou a fibrose pulmonar idiopática, um prognóstico muito ruim. 75% das vezes é isso que vai acontecer. Se não houver favelamento e eu achar que eu estou diante de PIN, essas são as circunstâncias que a gente deve investigar. A forma idiopática é rara. Se a projeção for mais apical, não tiver uma projeção basal e posterior, ou até mesmo se ela for difusa, a gente deve excluir essas hipóteses e pensar em outras. Pneumonia de hipersensibilidade na fase crônica. Faltou falar que doenças induzidas por fármacos, elas não são necessariamente superiores, mas elas podem ser difusas. A sarcoidose numa fase mais tardia, a injúria actínica, respeitando a área que foi irradiada. Caso o espessamento seja do interstício peribroncovascular, ele pode ser central ou periférico. Se for central, essas são as causas que comumente se apresentam quase que exclusivamente com esse padrão. A bronquite, a asma, a bronquiectasia. A bronquiectasia tem outros padrões de embrotamento, pode ter aprisionamento aéreo, mas o espessamento intersticial ele é quase sempre restrito à área mais central e Kaposi e linfoma. Já essas lesões, elas podem fazer espessamento do interstício central, mas comumente você vai encontrar uma série de outras alterações do parênquima pulmonar que te orientam para o diagnóstico. E quando o interstício periférico está acometido pelo espessamento, é muito mais fácil você vê-los de topo e eles vão se apresentar mais facilmente como micronódulos centrolobulares. E é o gancho para a aula de hoje, que são os nódulos pulmonares, os pequenos nódulos pulmonares. Por que eu falo pequenos? Bom, antes disso,
nunca que foi tão importante a gente definir o que é uma lesão do compartimento aéreo do que uma lesão intersticial. A gente tem a ideia de que nódulos, a gente logo pensa em condições intersticiais, nódulos sólidos, sejam granulomatosos ou tumorais, situados no interstício pulmonar. No entanto, se você tiver o acometimento da luz dos alvéolos aglomerados no centro do nódulo, você vai ter um padrão também nodular, só que é um nódulo alveolar, não é um nódulo intersticial. Então, numa lesão do espaço aéreo, não é impossível se apresentar sob a forma de nódulo, nós vamos ver alguns exemplos disso. Bom, falando então agora por que a gente está falando de pequenos nódulos, quanto ao tamanho, a gente pode classificar como massas, as opacidades nodulares, os grandes nódulos e os pequenos nódulos. Então, está aqui uma imagem micronodular, uma imagem macronodular e as massas pulmonares. Nosso objetivo hoje é discutir os pequenos nódulos. Muito bem. Novamente, o conhecimento anatômico do lóbulo pulmonar é importantíssimo. Se houver necessidade, vocês podem deixar nos comentários. Se vocês quiserem uma aula de anatomia do lóbulo pulmonar, a gente pode fazer isso. Mas eu estou partindo do princípio que vocês sabem a anatomia do lóbulo pulmonar. E isso é fundamental. Porque, mais uma vez, você vai ter a distribuição desses micronódulos em relação ao lóbulo pulmonar de formas diferentes. Então, se você puder afirmar aonde existe a predominância, qual é a topografia lobular desses micronódulos, você vai estar restringindo as hipóteses diagnósticas de forma muito importante, como nós vamos ver. Então, não basta falar que eu estou vendo micronódulos. Lembra daquele rótulo do disco vinil que eu mostrei para vocês na aula anterior? É isso, você vai novamente preencher aquele rótulo com dados que te permitam dizer esse disco pertence a essa capa. Tá? Então, quanto à distribuição, esses pequenos nódulos podem ter uma distribuição perilinfática, centrolobular e randômica. Onde é que tem linfa aqui? Bom, nós temos ductos linfáticos ao redor do bronquíolo e da arteríola, próximas, ele que ocupando aqui a região centrolobular. Existe uma riqueza de ductos linfáticos no espaço subpleural, então o septo intersticial subpleural é rico de linfa também. Os septos interlobulares também, e de uma forma mais central, acompanhando as vênulas aqui, os ductos linfáticos também ocorrem. Então, em qualquer uma dessas regiões aqui, pode haver nódulos de distribuição perilinfática. Subpleural, centrolobular, septal, peribroncovascular mais central. Quando a lesão é exclusivamente centrolobular, eu vou ter nódulo exclusivamente aqui. Eu não tenho nódulo mais no intestino subpleural e nem nos septos interlobulares. Eu vou ter só no centro do lóbulo. E a randômica, a forma randômica, é quando você tem nódulos que não têm uma predileção específica. Você não consegue nem classificá-la como perilinfática, nem como centrolobular. Então, aqui é o mesmo tórax normal. É muito fácil a gente identificar a distribuição centrolobular. É a mais fácil de todas. Por quê? Como ela está no centro do lóbulo, ela não tem como encostar na superfície pleural. Então, se você vir uma riqueza de nódulos, todos eles abundantemente, nenhum deles encostando na superfície pleural, ela deve ter, então, uma distribuição. Você conclui que a distribuição é centrolobular. O professor Edson Marchiori sempre fala na aula dele, a primeira vez que eu assisti, eu achei isso fascinante. Ele diz, mas professor, tem um nódulo ali que está encostando na pleura. Ele diz que tem sempre um chato no grupo, né? E é verdade. Então, eventualmente, você vai encontrar um ou outro nódulo que encostou na pleura. Mas o que você tem que ver é que, num padrão geral, a predominância é gritantemente centrolobular. Os nódulos se recusam terminantemente a encostar na superfície pleural. A distribuição perilinfática, como a gente já falou, é onde tem os ductos linfáticos. Então, nos septos interlobulares, que podem estar presentes, espessados ou não, peribroncovascular e subpleural, inclusive ao longo das cissuras. E no aleatório? No aleatório você tem lá, encostou na pleura. Bom, então não é centrolobular.
ela não tem um padrão de distribuição tipicamente perilinfático, ela está bem espalhado. Uma outra maneira de você diferenciar um do outro, que às vezes é muito difícil, é que a quantidade de nódulos que encostam na pleura não é uma coisa abundante, gritante. Quando isso acontecer, você pensa logo na distribuição perilinfática. Então, quando você consegue contar o número de nódulos que encostam na superfície pleural, isso é mais provável que você esteja diante de um padrão aleatório ou randômico. Vamos discutir as causas de nódulos com distribuição perilinfática. Aqui, ó, subpleural, peribroncovascular, subpleural, septal, centrolobular. É uma confusão danada, então dá a impressão de que é tudo randômico, mas é aquilo que eu expliquei ainda há pouco. A quantidade de nódulos que encostam na superfície pleural, quando isso acontece, é um padrão, quando é muito abundante, é um padrão de distribuição perilinfática. Campeões: sarcoidose, linfangite carcinomatose e silicose. Existem outras causas, já foi descrito, tem amiloidose, pneumonia linfocítica, etc. São diagnósticos de exclusão. Essas aqui são as mais comuns. As coisas mais comuns acontecem mais vezes, né? Eu já ouvi essa também, é muito boa. Então, essas são as que a gente deve, a princípio, pensar quando vir uns nódulos de distribuição perilinfática. Olha a quantidade de nódulos que encostam na superfície pleural, né? Ó. Septos também interlobulares, espessados, e interstício peribroncovascular também, cheio de bolinhas, pendurucários aqui. Septo interlobular espessado, não é liso, está cheio de bolinha ao longo desses septos interlobulares. Um ou outro septo aqui encostando na superfície pleural, mas se existe septo interlobular espessado, isso não pode ser uma distribuição randômica, a gente conclui como sendo distribuição perilinfática. E aqui é uma imagem linda de nódulos ao longo do interstício peribroncovascular. E repare que não tem septo, não tem nódulo subpleural. E aí a gente percebe que daquelas 3 causas que a gente descreveu, sempre que vocês virem septos interlobulares espessados numa distribuição perilinfática, a primeira coisa que você tem que pensar é na linfangite carcinomatose. É impossível você ter septo na sarcoidose? Não. É impossível você ter septo interlobular na silicose? Não. A gente está vendo aqui septos interlobulares com nódulos também. Sempre que você vira um predomínio subpleural, isso aí deve ser silicose, porque os macrófagos estão tentando levar para o compartimento superior a lesão muito periférica, então os macrófagos estão tentando ou levar para o hilo, por isso que fazem aquelas lesões linfonodais próprias da silicose, né, que podem calcificar de forma exuberante, ou até aquela calcificação clássica em casca de ovo, que não é obrigatória, mas é bem típica. Mas predominantemente os macrófagos tentam carrear para o espaço subpleural, para os linfáticos pleurais. Então, há uma riqueza de nódulos subpleurais, como não ocorre muito nas outras doenças. É impossível encontrar nódulo subpleural na sarcoidose? Não, não é. É impossível? Não, aqui eu também estou vendo nódulo subpleural, nesse caso aqui da linfangite. Então, é muito mais fácil você encontrar silicose quando tem muito nódulo subpleural. Quando houver septos interlobulares, a gente deve pensar principalmente na linfangite. E quando for uma predominância peribroncovascular, e é uma pobreza das demais imagens, a gente pensar na sarcoidose. Então, está aqui uma silicose, uma linfangite, uma sarcoidose. Então, está aqui uma imagem ampliada, mostrando a riqueza de nódulos subpleurais, cissural, mas também tem septos interlobulares espessados, também tem nódulos peribroncovasculares. Aqui, de novo, a linfangite, mostrando os septos com bolinhas ao longo deles, mas olha, tem nódulos encostando também na superfície pleural. A linfangite, uma coisa que vai nos ajudar é quando existe assimetria, né? Porque não tem como explicar uma silicose ou uma sarcoidose, é exemplo do que a gente viu já no espessamento septal da aula anterior, quando é espessamento septal micronodular. Não tem explicação para uma sarcoidose e para uma silicose ser unilateral, né? Já na linfangite isso pode acontecer. Não é assim, impossível, como eu vou mostrar para vocês, a linfangite ser bilateral. Né? Quando isso acontece, comumente é assimétrico, mas você pode encontrar, e eu vou mostrar exemplos de linfangites absolutamente simétricas. Então, quando for bilateral, procure os septos interlobulares espessados.
Quando for unilateral, você não precisa nem se preocupar muito. Não tem como explicar isso numa sarcoidose ou numa silicose. Você vai pensar na linfangite carcinomatosa, como nesse caso aqui. Olha esse aqui, tumor de pulmão com lesão unilateral. Então, você não tem linfangite carcinomatosa no pulmão contralateral. Mas olha aqui, 2 casos de linfangite. Esses não tem nem nódulos, não tem muito nódulo de distribuição perilinfática, que é o motivo da aula de hoje. Mas eu estou mostrando mais um espessamento septal, mas é só para vocês verem que linfangite pode ser bilateral. Tá? E aqui é ampliado a sarcoidose, mostrando a riqueza de lesões no intestino peribroncoascular. Então, aqui um exercício nosso aqui. Vamos olhar essa imagem aí. Eu já cheguei à conclusão que o que tem de doença aí é mais branca do que o parênquima pulmonar normal. Então, é uma opacidade. Essas opacidades estão mergulhadas no parênquima pulmonar. Então, uma opacidade pulmonar. E eu já vi que não são lesões lineares, não é consolidação, não é atelectasia, não é fibrose, são nódulos, são pequenos nódulos. E agora eu tenho que me comprometer com a distribuição desses pequenos nódulos. Encontrou nódulo na superfície pleural. Então, vamos excluir, olha na cessura aqui bastante, aqui também, vamos excluir, então, os nódulos centrolobulares. Bom, para aleatório, ele não está com uma distribuição bem homogeneamente distribuída. Existe um predomínio aqui. Aonde que está predominando? No peribroncovascular. A gente está vendo uma riqueza de nódulos ao longo do intestino peribroncovascular. A princípio, eu já estou pensando numa sarcoidose. Bilateral, bem simétrica, está de acordo. Uma fase em que tem doença só pulmonar, não estou vendo, nesse plano de corte, pelo menos, não estou vendo linfonodomegalia. Mas observem, eu tenho septo interlobular espessado. Não é impossível. Eu tenho nódulos ao longo da superfície pleural. Mas realmente há uma predominância peribroncovascular. Então, se eu tivesse que arriscar, eu diria que isso daí é uma distribuição própria da sarcoidose. Seria a minha primeira hipótese. Claro, eu tenho que procurar agora também a história clínica, o comportamento clínico da doença, né? Se eu estou pensando na silicose, o paciente tem que ter uma história profissional para se expor, né? A sílica, ou a antracose, ou ambas, para desenvolver a doença. Caso contrário, não tem como. Eu lembro na época que eu trabalhava no INCA, e uma paciente que fazia controle de câncer de mama, já com 3 anos de acompanhamento, tudo ok. Ela começou a ter tosse, era um câncer de mama numa paciente jovem, era uma forma agressiva. Mesmo assim, estava tudo correndo bem. Ela começou a se queixar de tosse, radiografou, viram uma lesão intersticial, pediram tomografia de alta resolução, ela tinha nódulos de distribuição perilinfática e eu que ia dar o laudo. Eu fiquei olhando e falei assim, cadê os septos interlobulares espessados dessa paciente? E vem cá, ela explodiu a linfangite dela para os 2 pulmões. Era uma coisa muito parecida com essa que eu estou mostrando para vocês aí. E é para lembrar que nada impede que a pessoa tenha uma história que te confunda, né? Ela tem uma história oncológica, mas está fazendo uma sarcoidose. É claro, eu não fiquei triste pelo fato de as pessoas não confiarem 100% no diagnóstico que eu fiz, porque é de uma alta responsabilidade você dizer que aquela paciente não tem linfangite carcinomatosa. E ela foi submetida a uma biópsia. Quando você... Olha só como é que essas coisas são importantes. Mesmo que você está em dúvida entre uma doença ou outra, se você está diante de uma doença de distribuição perilinfática e precisa de um método invasivo para esclarecer, o rendimento da biópsia transbrônquica, de que de todas as invasões são a menos cruenta, é fabulosa, em torno de 100%. Então, só o fato de você ter dito que a doença tem distribuição perilinfática, mesmo que você não tenha certeza da hipótese diagnóstica, você já orientou o médico que aquele é o procedimento que ele vai ter que fazer. Isso já é fenomenal, porque as pessoas não vão pensar, eu faço uma biópsia percutânea, eu faço por uma microtoractomia. O que eu faço nesse doente? Não, faz uma broncoscopia com biópsia transbrônquica. O rendimento vai ser altíssimo para qualquer uma dessas 3 doenças. E para as outras raras também. Quando a amiloidose tiver um padrão perilinfático, quando for uma pneumonia linfocítica, o rendimento também vai ser alto, porque são doenças de distribuição perilinfática. Tá certo?
Então, isso já é muito importante, vocês classificarem esses micronódulos como de distribuição paralinfática, vocês já estão ajudando muito. Os nódulos centrolobulares. Os nódulos centrolobulares, o que você tem que se perguntar agora é o seguinte: eu estou vendo árvore em brotamento ou eu não estou vendo árvore em brotamento? Só estou vendo os nódulos que não encostam na superfície oral, ou eu estou vendo nódulos com essa dicotomização aqui, com forma de Y, com bolinhas penduradas ou não, né? Esses conglomerados aqui, que a gente chama de árvore em brotamento. Qual é a importância disso? Porque você vai, novamente, diminuir muito a quantidade de hipóteses diagnósticas possíveis, né? Então, quando a lesão é centrolobular exclusivamente sem árvore de brotamento, é isso aqui que está acontecendo, né? Um espessamento do interstício aqui, peribronquiolar, periarteriolar, né? Mas pode ter isso aqui, que é a imagem de árvore de brotamento. Então, é uma imagem centrolobular com imagem de árvore de brotamento. Então, eu tenho uma ocupação da via aérea associada, nesse caso aqui, distalmente à lesão centrolobular. É isso que caracteriza a árvore em brotamento. Nós vamos discutir daqui a pouco a possibilidade dessa lesão centrolobular sem árvore em brotamento não ser sólida. Então, vamos falar isso agora, daqui a pouquinho. Eu gosto nas minhas viagens, toda vez que eu vejo uma coisa que parece uma árvore em brotamento, eu tenho uma coleção enorme de árvore em brotamento, né? A imagem é muito parecida mesmo, é muito feliz essa associação da árvore em brotamento para a opacidade que é descrita. Bom, agora voltando aqui. Eu estou falando que isso aqui é uma bolinha no centro do lóbulo sem árvore em brotamento, mas aqui dá a impressão, se é um interstício espessado, que é uma lesão sólida. E ela é mais densa, ou tão densa quanto o vaso, né? Por isso que ela vai ser um nódulo sólido. Mas existe a possibilidade de um conglomerado alveolar centrolobular estar doente, ou parcialmente ocupado, ou totalmente ocupado, ou alguns totalmente ocupados, outros alvéolos parcialmente ocupados. E como a doença está chegando pelo bronquíolo, os alvéolos que estão mais próximos ao bronquíolo centrolobular vão ser aqueles primeiros a serem acometidos. Então, vai ter uma fase muito precoce da doença, que nós vamos discutir, duas doenças que cursam dessa maneira, em que esses nódulos não vão ser sólidos, vão ser nódulos centrolobulares por acometimento de agrupamentos alveolares na porção central do lóbulo pulmonar. Então, vão ser nódulos, vocês já concluíram, em vidro fosco, certo? Então, é isso aqui. Um alvéolo mais comprometidos, outros alvéolos menos comprometidos. Isso vai conferir um aumento da densidade, não vai ser tão denso quanto o vaso. Então, eu vou classificar essa opacidade como uma opacidade centrolobular, mas em vidro fosco. Não é uma lesão sólida. Então, as lesões centrolobulares, os pequenos nódulos centrolobulares, sem árvore em brotamento, é essa a pergunta que eu tenho que me fazer. São sólidos ou são com atenuação em vidro fosco? Tá certo? Porque aí, de novo, não é toda doença que gosta de fazer nódulo vidro fosco centrolobular. Quem faz nódulo sólido são outras doenças. Então, a gente já diminui as possibilidades diagnósticas. Então, olha só. Quando eu falo que é nódulo centrobular sem árvore em brotamento, lista enorme. Uma lista enorme. Mas eu não sei. Vamos ver se elas são sólidas ou se são em vidro fosco. Se elas forem sólidas, eu vou pensar nessas situações aqui. Ou, desculpe, se elas forem em vidro fosco, eu vou pensar nessas possibilidades aqui, nas quais eu tenho até uma doença intersticial peribronquiolar também, um espessamento de intersticial peribronquiolar, mas eu tenho um acometimento de nódulo, de alvéolos próximos à região centrolobular. A bronquiolite respiratória, a pneumonia de hipersensibilidade e a vasculite. Claro, eu tenho que conhecer a fisiopatologia das doenças para entender que esse não é o único padrão que a pneumonia de hipersensibilidade faz. Esse não é o único padrão que uma bronquite respiratória pode fazer. Existem padrões de aprisionamento aéreo, pode ter pneumonia organização associada. Então, tem uma série de outras lesões fundamentais que podem acontecer. Tá? A vasculite não necessariamente vão ser nódulos alveolares esparsos em vidro fosco, né? Você vai ter, às vezes, uma grande opacidade com atenuação vidro fosco, né? Então, os nódulos que sangram, escavam, como na granulomatose de Wegener, né? Então, não é um padrão, o único padrão que acontece na vasculite, mas é uma das coisas que eu tenho que pensar quando esses nódulos têm uma atenuação em vidro fosco. Quando eles têm nódulos tipicamente sólidos, então, ou é uma doença
granulomatose, estiocitose, silicose, né? Tem que ter esse comportamento sólido para ter essa imagem sem árvore em brotamento tão densa quanto o vaso. E, por último, as viroses adenocarcinomas estão com duas cores aqui, porque você pode ter um adenocarcinoma de crescimento lipídico que vai atapetando a parede alveolar e tem um comportamento em vidro fosco. Depois ele pode ter vidro fosco com componente sólido central. Depois esse componente sólido vai se tornando mais denso e vai crescendo. E depois ele ocupa toda a lesão e ele passa a ser exclusivamente sólido. Esse é o comportamento de um adenocarcinoma de crescimento lipídico, né? Então, ele pode ser nódulo sólido, ele pode ser nódulo em vidro fosco, ele pode ser uma lesão mista. Viroses, muitas viroses, por exemplo, varicela. Varicela não faz nódulo em vidro fosco, faz nódulos bem sólidos, bem densinhos, que confundem muito o diagnóstico com outras situações. Mas, comumente, a gente está vendo, inclusive agora na Covid, ocupações centrolobulares, peribroncovasculares, com atenuação em vidro fosco, às vezes até imagens macronodulares, não são micronodulares, né? Mas a gente pode encontrar na virose, então, opacidades centrais em vidro fosco ou imagens mais sólidas, né? Então, aqui uma estiocitose de célula de Langerhans com as dilatações císticas anfractuosas, anárquicas próprias da doença, mas que também comumente aparecem muito mais bolinha que vocês estão vendo aqui do que haveria de se esperar se fossem vasos. Você não tem tanto vaso aqui tão próximo assim da superfície pleural com esse tamanho, com esse calibre. Então, isso aqui são bolinhas que se recusam terminantemente a encostar na superfície pleural. Olha isso aqui, né? Associados a esses, pronto, isso aqui é uma estiocitose. Esses aqui já são nódulos com atenuação em vidro fosco, tá vendo? Eles são bem mais densos bem menos densos do que os vasos, né? E, novamente, parece até uma imagem artefatual, se recusando a encostar na superfície pleural. Olha que muito bonito, né? Então, são nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco. Aqui, nódulos centrolobulares sólidos. Quando você vir nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco, as duas principais causas, de tudo aquilo que a gente falou ali, as duas principais causas é a bronquiolite respiratória e a pneumonia de hipersensibilidade. E como é que você difere uma da outra? Vocês viram que esse paciente aqui, eu inverti o slide, ele estava de barriga para baixo, né? Que é uma das técnicas recomendadas quando você está fazendo o estudo de alta resolução do parênquima pulmonar. Eu coloquei na posição invertida para poder ficar simétrico aqui, a gente poder comparar. Então, as duas doenças centrolobulares em vidro fosco se recusam a encostar a superfície pleural, bronquiolite respiratória e pneumonia de hipersensibilidade. Esse aqui tem história de tabagismo. A gente não sabe explicar direito por quê, existem algumas teorias para explicar por que o paciente que fuma está meio que protegido da pneumonia de hipersensibilidade. Não é impossível, eu já vi um caso de pneumonia de hipersensibilidade em paciente com carga tabágica razoável, né? Mas não é o comum. O comum é o paciente não ter história de tabagismo, você vai pensar na pneumonia de hipersensibilidade. Tem história de tabagismo, vou pensar na bronquiolite respiratória. Então, aqui é raro em fumantes, exposição a antígenos, você tem a história, né, da exposição a antígenos e tem os linfócitos no lavado broncoalveolar. Mais uma vez, por que lavado broncoalveolar? Que é um procedimento invasivo que tem rendimento para nódulos em vidro fosco centrolobulares. Eles são muito periféricos, não adianta você fazer biópsia transbrônquica, né? Então, você tem que jogar água lá dentro e puxar de novo para poder ter diagnóstico. Então, o fato de você dizer que esses nódulos são com atenuação em vidro fosco, em situação centrolobular, se não houver diagnóstico e precisar de um método invasivo para esclarecer a hipótese, a gente vai recomendar, e o pneumologista vai saber disso, que ele vai fazer é uma broncoscopia com lavado broncoalveolar. Então, a gente já ajudou muito em mostrar que esses nódulos têm esse comportamento imaginológico. Com árvore brotamento. Bom, ou é uma doença que faz uma disseminação broncogênica, pode ser infecção. No nosso meio, a gente fala muito na tuberculose, mas a broncopneumonia é uma infecção aguda, bacteriana, com disseminação broncogênica. É uma causa de opacidade, inclusive alveolar multifocal, e começa com imagens de árvore em brotamento. Tumores podem escavar, serem aspirados e fazerem imagem de árvore em brotamento. Parece uma coisa absurda, mas no meu tempo que eu trabalhei no INCA, eu vi com uma razoável frequência, dava até para publicar trabalho, porque
escavava aquele tumor e o paciente aspirava o conteúdo. Claro, excetuando a possibilidade daquele tumor estar sangrando, porque você pode estar aspirando, é o sangue que está sendo produzido lá onde o câncer está, né? E você vai aspirar e vai disseminar de forma em outra parte do pulmão, ou no pulmão contralateral até. Doenças de vias aéreas com infecção, então o paciente já tem uma fibrose cística e está fazendo infecção, o paciente tem bronquiectasias e está fazendo infecção, mas a gente sabe que nas bronquiectasias pode também haver impactações mucosas, como nós vamos ver. Aspiração, paciente neuropata está engolindo, aspirando saliva, paciente que está fazendo refluxo gastroesofágico, paciente neuropata na hora de engolir, alguma disfagia, uma incoordenação da deglutição. Tudo isso pode predispor a microaspirações e você vai ter aquelas imagens de árvore em brotamento também. Condições hemorrágicas, eu acabei de falar do tumor que sangra. Você pode ter uma caverna saneada com aneurisma de Rasmussen que sangrou e o paciente está aspirando, está com hemoptise ou hemoptóico, e você está vendo a árvore em brotamento. Isso é até muito importante na aula de tuberculose, como a gente vai ver. E quando você acha que aquela árvore em brotamento traduz a doença em atividade da tuberculose, e disseminação broncogênica na tuberculose tem que estar com doença ativa. Mas se o paciente te conta que ele tem hemoptise, você fica perdido, porque ele pode estar aspirando sangue e não ser a disseminação broncogênica, né? O que mais? Impactação mucoide, que pode acontecer na asma e na aspergilose, mas que acontece também nas bronquiectasias, né? Então, tudo isso aqui pode fazer uma imagem de árvore em brotamento. Então, é uma imagem, a princípio, inespecífica, você tem que juntar muito com a história clínica para poder supor uma possibilidade diagnóstica. É uma imagem muito bonita. É uma das imagens mais bonitas que tem em radiologia na tomografia torácica, é a imagem de dicotomização com ramificação, né, da árvore em brotamento. Muito bonita essa imagem. Tá vendo? E o MIP, ele aumenta... Deixa eu voltar ao slide anterior para mostrar uma coisa para vocês, que é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Não encosta na superfície pleural. Tá vendo? Por mais abundante que seja, vou mostrar um caso de aspergilose broncoalérgica com impactações mucosas exuberantes, com brônquios muito dilatados e nem por isso encosta na superfície pleural. O MIP está aqui porque ele aumenta a sua capacidade de descobrir as lesões, mas não é a imagem que você vai interpretar. Mas ela te permite achar essas imagens nodulares e aí você, com corte fino, vai mostrar que aquilo se trata de opacidades centrolobulares com árvores em brotamento. Olha essa aspergilose broncoalérgica que eu falei para vocês. Impactações mucoides exuberantes, né, mas elas não encostam na superfície pleural. Bronquiectasia, olha, tá, o comprimento desse brônquio já era para ele ter diminuído de calibre. Como é que eu vou ver brônquio a essa distância da superfície pleural? Luz brônquia, parede brônquia. Esse paciente tem uma doença brônquica, importante, e imagens de árvore em brotamento. Pode ser porque essa bronquiectasia sangrou, pode ser porque ela infectou, pode ser por impactação mucosa. Aqui de novo, ó, uma imagem de uma tuberculose atípica, um complexo avium, fazendo também ocupação distal das vias aéreas, fazendo nódulos centrolobulares, não encostam na superfície pleural e algumas delas dicotomizando, formando as imagens de árvore em brotamento. Microaspiração crônica no paciente neuropata, fazendo então aspiração, ele aspira com um decúbito dorsal, a maior parte do tempo acamado ou na cadeira de rodas, e ele vai broncoaspirando e formando essas imagens centrolobulares, com imagens de árvore em brotamento também. Distribuição randômica, então é aquela aleatória, você vai ter um ou outro nódulo que encosta na superfície pleural, mas não há um predomínio que te deixe tranquilo para falar que aquilo é uma distribuição perilinfática. Então, ou só é uma doença miliar, dentre as quais a tuberculose, a prima invejosa da tuberculose, que é a histoplasmose, gosta de fazer muita coisa que a tuberculose faz, a histoplasmose faz, e a varicela também. Nódulos sólidos aqui, não são nódulos em vidro fosco, não. Tá? As micrometástases podem ter um comportamento também de micronódulos de distribuição randômica.
Já foi descrita sarcoidose, é incomum, eu, sinceramente, eu nunca vi. Mas entendo a fisiopatologia, provavelmente uma fase muito precoce, em que você surpreendeu as lesões já no interstício pulmonar, sem uma predileção pelo sistema linfático. É possível, eu nunca vi. Se vocês quiserem deixar depois no comentário, se vocês quiserem falar, já vi um caso, podem até mandar para mim, eu vou agradecer, tá bom? Eu nunca vi, não. Bom, existe uma única exceção que eu recomendo a vocês que te permite fazer o diagnóstico entre essas 4 doenças. Entre a tuberculose, a histoplasmose, a varicela e a micrometástase. Se você tiver nódulos no meio desse contexto todo, essa confusão toda, nódulos maiores que 8 milímetros ou próximo a 8 milímetros, esse aqui não tem nenhum que chegue a 8 milímetros. Só a micrometástase pode fazer isso. Você não pode encontrar nessas doenças assim, distribuição randômica, nódulos muito grandes. Comumente são nódulos pequenos. É óbvio, você pode ter uma tuberculose miliar aqui e aqui um nódulo escavado da tuberculose que disseminou por via hematogênica. Claro, não é isso que eu estou falando. Estou falando nódulos randômicos grandes. Tá? Só, caso contrário, é o que o Edson Marchiori fala. Você olha para isso, fala que é randômico, você sabe quais são as causas e agora tem que pesquisar qual delas que é. Tá certo? A varicela até tem a facilidade de você ter o contexto clínico, as lesões cutâneas, né? Mas tuberculose, histoplasmose, micrometástases. Micrometástase tem um outro padrão que te ajuda, que é quando você tem micronódulos aleatórios, mas não é uma doença absolutamente difusa. Elas têm um predomínio numérico nas bases pulmonares e até os pequenos nódulos são os maiorzinhos deles, também são nas bases. É uma distribuição clássica de metástase, então na micrometástase não tem por que ser diferente. Tá? Mas são poucas essas nuances que te permitem fazer esse diagnóstico diferencial. Então, o resumo da aula de hoje. O resumo da aula de hoje é essa. As imagens nodulares, micronodulares, né? Que a gente pode ser macronodulares, micronodulares ou máximo. Nosso universo hoje é dos nódulos, micronódulos. Pode ter uma distribuição centrobular, perilinfática ou aleatória. Se for centrobular, eu tenho que perguntar, é sem árvore em brotamento ou tem árvore em brotamento? Se não tiver árvore em brotamento, eu me pergunto, sólidos ou em vidro fosco? Bom, se for sólido, penso nessas possibilidades. Se for vidro fosco, eu penso nessas daqui. Se tiver árvore em brotamento, eu penso ou em doenças de via aérea distais, disseminação broncogênica, aspiração, impactações mucoides. Aspiração já está aqui, né? Sangramento também. Se tiver uma distribuição perilinfática, sarcoidose, linfangite e silicose. Lembrando que a gente vai tentar ver se há um predomínio peribronco-vascular, como na sarcoidose, se tem um predomínio subpleural, como na silicose, ver se tem espessamento septal, como na linfangite, se for unilateral, linfangite. Né? Eu vou me utilizar dessas nuances para poder tentar diferenciar e, obviamente, a história clínica, a história natural é muito diferente de cada uma dessas doenças. Se for no padrão aleatório, tuberculose miliar, histoplasmose miliar, varicela e as micrometástases. Então, mais uma vez, esse slide aí é repetitivo, mas cabe sempre a gente lembrar e relembrar. Agressões diferentes podem gerar lesões semelhantes. Então, por isso que existem diagnósticos diferenciados para a mesma lesão. A mesma doença pode gerar mais de um padrão da lesão. Eu chamei a atenção disso. A gente viu uma osteocitose fazendo os cistos pulmonares. Não tem só nódulo centrolobular. Né? Então, a gente tem que conhecer quais são as doenças que mais frequentemente se acompanham daquelas alterações. Faz a listinha na nossa cabeça, tenta fazer uma correlação com a clínica, se possível com dados laboratoriais, conversa com o médico que pediu o exame, né? Colhe uma história melhor do paciente se você tiver essa oportunidade, se você faz câmara clara de tomografia, né? E torcer para ter requisições médicas bem preenchidas que te auxiliem nisso. Né? Então é isso. Bom, nossa próxima aula vai ser o famigerado. Eu vou sair um pouco daquela ordem que eu coloquei para vocês. Vou falar propositalmente, vou começar pelo vidro fosco. Eu acho que vai ser mais didático do que a gente começar a falar de consolidação.
porque uma das causas de vidro fosco é a ocupação parcial do alvéolo, que finalmente pode se transformar em uma consolidação. Vamos começar pelo vidro fosco, apesar de ser uma ocupacidade muito inespecífica muitas vezes, mas eu faço questão de fazer essa ordem, tá bom? Então, até lá, até a próxima. Muito obrigado pela assistência de vocês e nos vemos então em breve.